Boa tarde. O tema das pílulas de puerpério de hoje é a maternidade e o encontro com a própria sombra e luz. Né? É um tema bem complexo, bem profundo e muito lindo também, né? Sombra e luz, que andam sempre juntinhas. Eu sou arquiteta, eu trabalho com educação transpessoal e mindfulness, que é basicamente autoconhecimento para mães, pais e educadores. E também eu trabalho como doula pré e pós-parto, né? Então, pré-parto é durante a gestação, pós-parto é no período de pós-parto e puerpério, e também segue depois a parte puérpera, materna, várias questões que envolvem, enfim. E hoje eu trouxe esse tema, a maternidade e o encontro com a própria sombra e luz, que é um tema muito, assim, muito recorrente, já faz algum tempo, né? Que as mulheres têm acesso a essa informação, né? Muito por causa do livro da Laura Gutman, que eu trouxe aqui o livro, que é esse aqui. Eu li esse livro quando o Joaquim nasceu, meu filho mais velho, que acho que vai fazer quase uns 6 anos, e eu comprei esse livro logo que ele nasceu, e comecei a ler quando ele estava com acho que 2 ou 3 meses, assim, e meu pós-parto foi bem intenso, e quando eu li o livro foi como assim um suporte para mim, foi um suporte muito grande que eu tive, e eu comecei a entender várias questões que estavam acontecendo comigo na maternidade, que eu desconhecia, né, até então, porque eu nunca tinha passado por aquilo, e, e no caso, eu já vinha de um processo, né, de autoconhecimento, de terapia, eu adoro tudo isso, esse universo, mas eu não tinha noção que a maternidade realmente ia mexer tanto comigo e era um processo tão grande de autoconhecimento e processo de cura, enfim, cada mulher tem, tem a sua história, a sua experiência, mas eu não tinha noção. E esse livro para mim serviu como uma base, como uma mão segurando a minha ali para conseguir entender tudo o que estava acontecendo, essas questões, principalmente das sombras que estavam vindo, que estavam surgindo com muita intensidade, que já tinham surgido, né, logo ali no pós-parto imediato, que surgiu realmente muitas e com muita intensidade no meu primeiro pós-parto puerpério. E, claro, eu tive toda essa rede de apoio me ajudando, mas esse livro foi muito bom. E eu quero conversar também, falar um pouquinho sobre a questão desse livro, que eu acho que há uns 2 ou 3 anos atrás teve uma polêmica um pouco envolvendo esse livro, né, envolvendo a Laura Gutman, que, no caso, assim, trazendo como se esse livro, a Maternidade Encontro com a Própria Sombra, e como se a Laura Gutman trouxesse mais culpa ainda para a mãe. Né? Eu lembro que como, né, eu na época era mais ativista assim do parto humanizado, ainda sou, né, mas eu era bem engajada e muitos grupos, muita gente falando sobre isso, muitas discussões muito interessantes, inclusive, trazendo essa questão de trazer muita culpa para a mãe, que daí ela estava pesando a mãe. Então, assim, também tem um outro lado, foi muito rica a discussão, por quê? Porque tudo depende de como a gente enxerga, né? E o que que é a sombra? A sombra está sempre junto com a gente, porque sombra e luz caminham juntos, né? A dualidade, feminino e masculino, o dia e a noite, o claro e o escuro. E sempre tem uma sombra, e onde tem sombra tem a luz. E por que essa discussão também da culpa? Porque quando a gente tem culpa, na verdade, a famosa culpa materna, que ela está sempre meio que rondando a gente, muitas mães sofrem muito de culpa materna, que eu quero abordar mais profundamente isso numa próxima live. A questão da culpa materna, eu acredito que vem muito quando a gente não tem autoconhecimento, quando a gente está muito no inconsciente, e aí a gente se confunde e cai na culpa. E o que é cair na culpa? É não ter informação do que está acontecendo. Né? Então, eu acredito que, claro, tem algumas questões do livro, qualquer livro que a gente for ler, a gente tem que ter uma visão muito crítica e também um filtro, né? Tem que ter um filtro muito bom de o que faz sentido para mim nesse momento, o que não faz sentido para mim nesse momento. Então, eu acredito que a questão da culpa, a gente vai eliminando ela quando a gente traz informação para nossa vida, quando a gente busca o autoconhecimento, e aí a gente vai vendo que, ao contrário da culpa, existe a responsabilidade, né? E muito a autorresponsabilidade, que me faz crescer, que me faz eu iluminar essas sombras todas que podem vir à tona. Né? E como eu falei antes, a questão da sombra e luz que caminham juntos, e o Jung, que utiliza muito a questão do inconsciente também, como se a sombra fosse o inconsciente. Hoje em dia tem vários livros muito legais que falam sobre isso. Um deles é o Efeito Sombra, que assim, para quem quer se aprofundar mais no assunto, ele é muito bom. Tem um outro livro que eu vou trazer na próxima, que eu até ganhei da Fer de presente, é maravilhoso também, que
se aprofunda bem na sombra para a gente trazer luz, né? Não sair não ficar no sofrimento da sombra, mas usar a sombra a nosso favor. E o que acontece? E por que então usa a maternidade e o encontro com a própria sombra na maternidade? Por que usar o foco da maternidade? Porque a maternidade ela é um evento muito profundo na vida da mulher. Então, assim, é como se fosse, eu falo assim, como se o parto fosse um portal, um grande portal de um antes e depois na vida dessa mulher, de todas as mulheres que passaram por isso, mesmo também as que não passaram pelo parto ou têm uma adoção. Até esse final de semana, na roda de conversa que a gente teve aqui, foi muito legal que teve uma mãe que adotou uma menina e ela contando como foi a gestação dela, a gestação para chegar nessa adoção, como tudo aconteceu, e foi muito legal, assim, né, ouvir essa história que realmente é todo um processo, não importa muito via de parto, como que, né, se é filho biológico ou não, então não tem muito a ver com isso, né. O que acontece também? Daí a questão do parto, como se o parto fosse um grande portal, e logo após tem uma fusão emocional muito grande da mãe e do bebê. E essa fusão emocional, ela assim, é uma coisa profunda, é uma coisa assim, meio visceral, e o bebê, ele ainda sente, o bebê quando nasce, ele ainda sente como se ele tivesse, ele não entendeu ainda que ele já está nesse mundo exterior, que ele está fora da barriga da mãe, é todo um processo, né, que a gente chama de esterogestação, que eu posso falar numa próxima vez, que é muito, muito legal também, muito importante a gente ter essa informação, e o bebê, ele vai manifestar muito aquela mãe, né, então assim, o que a Laura Gutman traz muito nesse livro, essa questão da fusão emocional, que o bebê, ele manifesta essa sombra da mãe, né, essa sombra, porque como esse mergulho muito grande desse portal, que a mulher se transformou de mulher para mãe, muitas coisas acontecendo, e ali a gente também se conecta muito com a nossa criança interior, muitas vezes é um misturado de emoções, é uma coisa tão, tão louca, tão profunda, que quem manifesta muito é o bebê, e principalmente se a mãe não tem muita rede de apoio, ou não tem muita informação, ou tá ali meio submerso, o bebê também ajuda a mãe a manifestar isso, né? Até eu tive uma experiência com a Aurora, com a minha segunda filha agora, eu acho que ela tinha uns 3, 4 meses, 5, não me lembro. Sei que teve um dia, e eu tenho muito essa consciência, já trabalho com isso, né, já faz alguns anos, e teve um dia que me deu uma vontade de chorar, alguma coisa aconteceu, bem emocional mesmo, e eu segurei o choro. E eu segurei, acho que era de manhã, reti o choro, e conscientemente eu ainda pensei, nossa, por que eu tô segurando esse meu choro, né? Nossa, eu trabalho com educação emocional, tipo assim, tô segurando. E aí, deu acho que 1 hora depois, 2, e ela é um bebê assim que não costuma chorar, ela tem os choros bem assim, de sono, né, bem pontuais. Ela começou a chorar, ela chorou alguns minutos assim do nada, meio assim num desespero, e eu olhei pra ela e eu vi, nossa, olha que louco, que legal, ela tá chorando que eu não chorei. Nós naquela fusão, então assim, ó, tem essa, né, essa é uma das partes da sombra que o bebê pode manifestar. E não é a culpa da mãe, aí que eu acho legal a gente quebrar essa barreira de culpa, né, que é trazer luz para isso, trazer autorresponsabilidade, trazer informação e consciência, é pegar esse presente maravilhoso que o nosso filho ali tão amado tá trazendo pra gente poder aprender com isso, crescer com isso, nos conhecer melhor e ver que sombras são essas, o que tem ali, né? E eu quero ler aqui uma parte aqui do livro que eu achei bem legal. E esse livro, eu li quando o Joaquim nasceu, já faz quase 6 anos, eu não li de novo. E aí, como eu ia fazer a live, eu fui lá pegar o livro, vou dar uma olhadinha no livro, né? E agora eu comecei a ler, já quero ler todo ele de novo, né? Já vou aproveitar e vou começar a ler. Então, o que ela fala aqui, né, da sombra? O que é a sombra, né? Como eu comentei antes, que o Jung, ele traz esse termo mais como o inconsciente. Acontece que nesse pós-parto, nessa fusão mãe-bebê, principalmente no pós-parto imediato, o bebê, ele traz coisas do inconsciente, quer dizer, todo o evento, esse acontecimento, essa transformação, traz questões muito fortes da mãe, muitas vezes, para o inconsciente. Do inconsciente traz para o consciente, o bebê pode ser essa manifestação. É como se fosse um sinalizador, né? Então, assim, que é uma tarefa de cada ser humano, né? Atravessar a vida terrena em busca da própria sombra para levá-la à luz e trilhar sua vereda de cura. A sombra pessoal é desenvolvida a partir da infância. Então, assim, ó, e uma coisa legal aqui que é citado, que o Roberto Blay diz aqui, que ela citou, né? Que a gente passa os primeiros 20 anos da nossa vida enchendo uma mochila com todo tipo de vivências e experiências. E depois passamos o resto do tempo tentando esvaziá-las. Eu achei muito legal, porque realmente nos primeiros 20 anos, né, como se fosse a gente vai
se abastecendo de várias vivências, várias experiências. E a questão da maternidade, ela vem geralmente de uns 20 aos 40, em média, né? Pode ser mais de 40 anos, mas é uma média, né? Acho que a maioria, assim, a média de mulheres tendo filho depois dos 30 também. E aí é quando a gente está num outro momento, né? Mais amadurecida, a gente já começa a questionar certas coisas. E a maternidade traz isso. Aí vem o filho e a gente se olha naquele espelho, né? Uma conexão com a nossa criança, sentimentos que vêm ou insights que vêm lá da profundeza, né? O inconsciente traz. E aí é essa tal sombra, né? E muitas vezes o bebê está ali sinalizando, e é um presentão, está sinalizando com, né, com desconforto, com choro, não que seja sempre emocional, mas muitas vezes é emocional. E aí, né, que oportunidade da gente se trabalhar, da gente crescer e não cair para a culpa, né? Ao contrário, né, se fortalecer disso, e para isso é importante ter uma rede de apoio, é importante se informar, é importante buscar ajuda, ter rede de apoio, para não cair nessa questão de culpa, de isolamento. Aqui alguém perguntou qual a página, o número da página que você vai ler. Aqui é a 23, que fala o que é a sombra, né? E aqui tem a questão que ele fala também da sombra. Por que lidar com a sombra de uma forma mais consciente e pensar em sombra e luz? Porque se a gente se recusar a esvaziar essa mochila, essas sombras que vêm, a gente vai estar continuando carregando essa mochilinha com a gente, né? Então, por isso que eu sempre digo assim, ó, se tu tá na tua maternidade, não importa se tá na gestação, né, no pós-parto, no puerpério ou, enfim, qualquer fase da maternidade. Se tá vindo alguma coisa, tona alguma sombra, aproveita e trabalha isso, né, para crescer com isso, porque se tá vindo é porque precisa ser trabalhado, né? E aí a rede de apoio, buscar ajuda, é um grande momento de fazer alguma terapia que tu sempre quis, algum processo, algum exercício, algum processo de coaching também é legal. Eu fiz alguns quando, né, quando o Joaquim era pequeno ainda, que eu me vi assim, quando eu fiz a minha super transformação, quando eu me vi não querendo mais fazer o que eu fazia antes profissionalmente, queria fazer uma coisa nova, até já sabia o que era, mas eu não sabia como encaixar isso na minha nova vida, como que isso vai ser possível. Eu fiz um processo de coaching que foi muito legal, assim, valeu muito, e também as terapias, enfim, tem várias hoje, eu acho bem legal a gente se dar esse presente, né, se permitir isso, essa cura, esse desabrochar aí dessa nova vida como mulher e como mãe. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu separei. E tem um outro livro que também fala um pouquinho disso, que é um livro muito legal, que quem me indicou esse livro foi uma amiga minha, que ela é terapeuta e homeopata. Esse livro, A Doença como Linguagem da Alma da Criança, esse autor é maravilhoso. E esse livro, nossa, eu me surpreendi muito, muito positivamente com esse livro, porque ele fala de homeopatia para mães, é para mães e pais e também para homeopatas, enfim, mas mães e pais que não são homeopatas podem adquirir porque é super legal e é para nós mesmos, né? Não precisa ser homeopata. E o livro traz uma linguagem assim muito especial e muito linda assim sobre o bebê, sobre o ser humano, sobre a mãe, sobre essa fusão toda linda, né? E tem uma parte aqui que tem a ver com isso, que ele fala assim: quanto mais nova a criança, tanto mais claramente elas refletem os pais e a situação familiar. Nem sempre é fácil aceitar esse fato, que tão pouco deveria ser vivido como culpa, e sim exclusivamente no sentido de uma responsabilidade. Trata-se de encontrar as respostas correspondentes para o desafio de cada momento. Então, assim, traduz tudo que eu disse antes, né? Esse livro é muito especial e ele fala também não só de questão emocional, ele fala de questões físicas, né? Da saúde e, nossa, é muito lindo, muito rico para quem se interessa, eu super recomendo. Ele é bem grossinho, eu ainda estou fazendo a leitura, é uns de cabeceira, assim, porque e ele tem várias histórias, ele coloca experiências, é muito legal. Então, essa questão da sombra e da luz também, eu trouxe duas questões aqui que eu até anotei, para não esquecer. E o que acontece com a questão, né, da sombra, né? Tipo, que a gente tem uma tendência a querer fugir dessa questão sombra, né? Ah, maternidade com a própria sombra. Quando eu vejo que tem alguma coisa emergindo, não só isso na vida, não precisa ser na hora assim da maternidade, mas é uma tendência que a gente tem cultural de educação emocional, é fugir, né? Eu quero fugir disso, eu não quero lidar com isso por causa do medo, dá um medo, do desconhecido, da falta de educação emocional na nossa cultura, mas aí a gente está fugindo da luz também, né? Está fugindo de alguma coisa dessa transformação, dessa virada de chave. E aí tem essas consequências, né?
de continuar carregando e de repente de perder a oportunidade e continuar carregando, não fazer essa virada. E que a maternidade traz assim como um clarão para a gente poder ir nas profundezas, às vezes é necessário dar aquela descida, né? Essa fusão mãe-bebê, essa esterogestação, esse momento de algumas pausas que é necessário. A gente tem que parar, que seja para o parto, a gente tem que parar para amamentar. Essas pequenas pausas e grandes pausas, às vezes, que dá esse mergulho para dentro e aí a gente não é acostumado a parar, a gente começa a ver algumas coisas e muitas vezes dá alguma dor, um desconforto, mas trazer isso, se permitir trazer isso, para da sombra tem ali aquela luz maravilhosa, tem aquele desabrochar, aquela cura, né? Muitas vezes é uma cura interna muito grande, e muitas vezes é inconsciente também, mas não importa, né? Pode ser totalmente inconsciente, mas o permitir, se permitir fazer esse mergulho, né? Nesse oceano interno que a gente tem, que às vezes a gente nem conhece. E a outra questão aqui que eu trouxe é que está no inconsciente, né? Que está no inconsciente, a gente antes não tinha passado por essa experiência, e essa experiência de maternidade traz alguma coisa do inconsciente que antes não veio à tona porque não era para ser mexido, estava lá. E agora veio à tona. Então, assim, ó, surgiu. Então, é a grande oportunidade de trabalhar com isso. E de uma forma sempre amorosa, né? Sem essa coisa da culpa. E aí, quando a gente começa a pegar, buscar informação, se abrir para isso, a culpa, ela vai né, ela vai terminando, ela vai indo, vai se dissolvendo, para a gente não cair na culpa materna. E aqui, né, como que essa sombra vem? Através do bebê, né, dessa fusão, principalmente quando ele é pequenininho, né, então vem muito forte. Eu percebo hoje com 2 filhos, o Joaquim, ele é muito a minha, assim, um sinalizador meu, assim, foi muito forte com ele. Quando ele nasceu, assim, aquela questão de eu me deparar, já contei aqui, acho que, né, outras vezes, de eu me deparar, assim, com a minha criança interior. E eu entrei num processo de cura muito grande, foi bem profundo, foi muito bonito, muito lindo, assim, a gente tem um vínculo também muito lindo até hoje. E hoje, ele vai fazer 6 anos, ele ainda é muito meu sinalizador, só que hoje ele traz muito o físico, né, as coisas que ele fala, muitas vezes um jeito que ele tem, assim, do nada, assim, para me dar uns alertas, assim, de opa, né, é diferente de quando é bebê, que é uma coisa bem emocional, né, do bebê, porque o bebê não tem filtro, é uma coisa que vem, assim, ele só expressa a emoção. E também, além de vir da sombra do filho, vem, às vezes, é um insight de dentro para fora. Não precisa, muitas vezes, o filho tá trazendo esse seu sinalizador, ou a sombra, né, tá vindo dele. Não, muitas vezes também é um despertar interno da gente, né, esse despertar de consciência. Nossa, eu não me dava conta de tal coisa antes, né, direto, né, esses insights, assim, essas pílulas de puerpério, que eu chamei na outra live, que vem um despertar de consciência. Nossa, olha como eu agia antes, eu não quero mais ser assim, isso não me pertence mais. Ou olha esse padrão que eu tinha no meu relacionamento, eu não quero cultivar mais esse padrão, e agora eu estou percebendo isso, antes eu não percebia. Ou o trabalho, nossa, esse trabalho, né, hoje não tem mais sentido para mim, de repente naquela época antes tinha, agora não tem mais. Porque às vezes dá essa mudança, e aí se a gente não muda, a gente começa a entrar em angústias, né? Tipo, continuar fazendo a mesma coisa porque tem que fazer, nem olha para aquilo e continua. E aí começa a acontecer várias coisas na nossa vida que a gente não sabe porquê, mas então nessa parada de maternidade vem muito à tona, né? Os propósitos, às vezes um propósito de vida que nasceu ali daquela, né, daquela vivência mesmo. Quantas mulheres, né, hoje trabalham com a questão também de maternidade, não precisa também necessariamente trabalhar com isso, mas isso muitas vezes acontece. Ou quantas empreendedoras, né, quantas mulheres que montam seus negócios depois de ser mãe, né? Que antes eram funcionárias ou tinham um outro trabalho, aí de repente vem um despertar criativo, um novo propósito de vida. Então, assim, se permitir olhar para isso e poder fazer, de repente, não precisa ser uma coisa abrupta, né? Poder se permitir a caminhar, fazer essa transformação devagarinho, que seja ou não, depende da história de cada uma, né? Então, assim, aproveitar esse momento que às vezes a gente quer que passe, porque às vezes a gente não está acostumado a parar, a ficar com o bebezinho, a parar, a esquecer um pouco o mundo lá fora, né? A gente esquece o mundo lá fora e entra nesse casulinho dessa borboleta, dessa metamorfose, e fica ali naquele escurinho um pouco, com aquele bebê que chora, com aquela fusão, conhecendo aquele ser, entrando um pouquinho em contato com a criança que eu também tenho dentro de mim, que todos nós temos, o que tem aquela criança,
e começa a vir à tona várias coisas, várias questões, e se acolher nesse casulinho, né? Se permitir viver esse casulinho que é tão lindo, né? E na minha segunda filha, eu já trabalhando com isso, assim, foi diferente a vivência de pós-parto e puerpério. Ainda tá, ela tem 1 aninho, e até agora ela tá lá dormindo, daqui a pouco eu vou voltar lá, que ela tá com o pai. E, e assim, eu vivi uma experiência muito consciente, muito rica, assim, né? De ver muita sombra, ver a luz e poder fazer esse processo de outra forma. Então tudo foi mais rápido, né? Essa coisa de sombra e luz, desse amadurecimento, desse ir pro casulo, começar. Eu ainda tô nesse casulinho, assim, tô, né, num momento meio abrindo o casulo e, nossa, me vendo como outra também, porque é uma experiência muito forte. E quando a gente se permite, é muito enriquecedor para a vida, é um marco da vida, né? Um grande evento que a gente pode pegar. Então, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa, porque eu começo a falar e não paro. Ah, ó, a Jaque falou, um livro da Laura Gutman que eu li me ajudou bastante, A Biografia Humana. Ai, que legal, esse livro eu não li, eu quero ler também. Esse deve ser muito legal. Que ela trabalha muito com a biografia humana, que é muito legal, e a minha base de trabalho, que é a educação transpessoal, traz como se fosse, né, quase a mesma coisa que uma biografia humana, que é a questão assim dos eventos da vida, que é muito legal tu pegar a tua, né, a tua linha do tempo e tu ir vendo os eventos, e é bem nessa fase assim de, né, da idade que a gente geralmente gesta, vai ter o filho, começa a maternar, é uma idade de muita descoberta, né? A gente acha que não, mas ali, nossa, é uma idade muito linda pra gente ver esse evento da nossa biografia humana como um evento muito chave, né? Ó, adorei o despertar criativo, é bem isso. Olha que legal. A Carolina que falou, é um despertar criativo, nossa. Eu vejo assim, eu fiz tanta coisa depois que meu filho nasceu, assim, um despertar criativo que eu não tinha noção que eu, né, que eu tinha esse potencial. Por exemplo, escrever, né? Eu sou formada em arquitetura, trabalhava com arquitetura, às vezes eu tinha que escrever um texto sobre arquitetura, e eu gostava de trabalhar com arquitetura. Eu escrevia o texto e eu tinha que ficar revendo o texto, tinha que ficar pesquisando, não era um texto assim de dentro para fora, não fluía. E aí depois, quando o Joaquim nasceu, e aí eu, né, decidi não, aconteceu de mudar muita coisa na minha vida e começar a trabalhar com maternidade também. Eu comecei a escrever fiz um blog, comecei a escrever e os textos eles jorravam assim, né? Eu nem pensava, eu falei, nossa, mas eu tinha um paradigma, eu não sei escrever. E aí, não, que eu escrevia. Eu nunca tinha escrito sobre isso, porque eu nunca tinha sido mãe. Nunca tinha passado por essa experiência. E agora veio esse despertar criativo. E tem muitas mulheres que empreendem, começam a produzir algumas coisas, enfim. O trabalho é um grande processo criativo, né? Não importa muito o trabalho, assim, sempre tem um criativo de nós ali, né? E a Carolina perguntou: essa fusão mãe-bebê vai até que idade? Então, essa fusão mãe-bebê, ela é bem forte no início, né? A esterogestação, tem algumas literaturas que falam que é de 3, 4 meses, outras também abordam um pouco 9 meses, como se fosse 9 meses depois que o bebê nasceu, como se fosse a gestação, né? Ele saiu da barriga, tem 9 meses após, ele vai se reconhecendo no mundo, quando ele faz 1 ano, ele fica mais, né, desperto para o mundo externo, e essa fusão, acho que ela só vai acabar ali 2 anos, 2 anos e meio. E até a Laura Gutman fala sobre isso. Eu não sei em que parte do livro tem. E eu comentei isso numa outra live que eu fiz sobre até quando vai o puerpério. Por isso que o puerpério ele tem em média de 2 anos, 2 anos e pouco ali, dependendo, né, cada mulher. E não é também o puerpério, não é o pós-parto. Então, e tem tudo a ver com essa fusão mãe-bebê. A gente acha, não, fusão mãe-bebê 3 meses. Ah, fusão mãe-bebê 6 meses. Não, fusão mãe-bebê 2 anos, 2 anos e pouco, claro, só que é aos poucos, né? Porque o puerpério é também uma fase uma fase com várias fases, né? Várias ondas e mares ali. E eu acho que ela fala nesse livro, que ela fala de 2 anos, 2 anos e meio também. Aqui, ó. O início da separação emocional, que é essa fusão mãe-bebê. As crianças dão um grande salto por volta dos 2 anos, 2 anos e meio. É quando dão início naturalmente à sua lenta separação emocional. E olha que interessante, porque nessa fase começa o desenvolvimento da fala, né? Da linguagem verbal. Então, ele começa a se reconhecer como um indivíduo. É muito louco, porque até 2 anos o bebê ainda tem essa questão de achar que está com a mãe. E às vezes, por isso que às vezes a criança se desespera. Quando ela não enxerga a mãe não está perto, ela se desespera. E não é assim, é bobeira, não dá nada. Não, né? Olhar com empatia essa criança. Por isso que é importante conhecer também o universo do bebê.
né? O que acontece lá? Então, eu acho que é isso por hoje, porque hoje é a parte 1, né? Vou trazer também a parte 2, porque esse tema, ele é muito, muito amplo. E tem um outro livro também que a Jaque falou da biografia humana. Tem um outro livro que eu li também ali quando o Joaquim era pequeno, que é da Laura Gutman, que é O Poder do Discurso Materno, que eu quero até pegar ele de novo e quero trazer aqui para a gente conversar um pouco. Aquele livro, esse aqui, Maternidade enquanto com a própria sombra, ele é muito fluido de ler, muito fácil de ler, assim, muito legal, vale a pena, né? E aquela coisa, usar o filtro, não cair para a culpa. E também tem uma outra polêmica desse livro que falam ali uma parte que até os 2 anos fica muito com a mãe, que a mãe tem que fazer tudo. Digamos, algumas pessoas leram, ele fala, né, que a mãe tem que fazer tudo. Não, de repente ela até pecou em algumas questões, acho que ela até já falou sobre isso, a Laura Gutman mesmo já falou sobre algumas coisas que ela pecou no livro, enfim, na época que ela escreveu.